dentro da filosofia moderna e dentro daqueles pensadores que influenciam a teologia nos dias de hoje, nós temos que nombrar a Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Nietzsche era filho e neto de pastores luteranos e a ideia dele era atacar diretamente a pessoa de Deus, principalmente o Deus cristão. Na verdade, o pensamento dele foca no Deus cristão. Ele escreveu o seguinte: o mais importante dos eventos mais recentes é que Deus morreu. E para ele a morte de Deus era algo extremamente importante. Ele chegou a escrever que Deus morreu e nós devíamos estar felizes por isso. Ele é chamado o pai do niilismo, que quer dizer a crença do nada, o pensamento do nada, a vida é do nada. Algumas ideias dele é a fragmentação da fé na cultura. Para ele, a época de grande decadência é justamente a época da fé. E nada está firme e a fé, na verdade, influencia negativamente o pensamento do ser humano. Ele chegou a dizer que nós éramos espíritos livres, quando somos livres da esfera da religião. E por isso o niilismo trabalha na fé, na absoluta falta de valores e de sentidos. Ele chegou a dizer que nós, os filósofos, nas palavras dele, e espíritos livres, sentimos-nos irradiados por uma nova aurora pelo relatório de que o velho Deus está morto e nossos corações transbordam de gratidão. E ali vem a ideia do chamado super-homem, um homem livre da qualquer outra marra, principalmente da marra da religião, da ética, da esfera da moral. Ele está acima desses pensamentos, ele cria uma nova realidade. Na verdade, esse super-homem, um novo homem, ele trabalha no aspecto da supremacia do seu pensamento. Esse ponto de Nietzsche, do super-homem, é aquele que Hitler vai usar na ideia da raça ariana, uma raça superior que está acima de qualquer outro pensamento, inclusive acima de questões de fé, e ele vai, influenciado, entre outros, pelo Nietzsche, ele vai destruir os judeus justamente por considerá-los uma raça inferior à raça ariana e que merecia certamente a sua destruição. O outro, Jean-Paul Sartre, um pouco mais da nossa época, ele viveu basicamente quase todo o século XX. Ele, na ideia do homem, é que o homem é jogado no mundo e deixado ali. O homem é uma pessoa que precisa, então, descobrir a vida pela sua própria conta. Não há Deus para ele. Para Sartre, a ideia de Deus é uma ideia absurda. Ele trabalha que o homem é o seu próprio Deus. Deus é a realidade humana como totalidade. E dessa nascente surge a ideia do nada espiritual, da ideia ausente. Ele é influenciado por Feuerbach, afirmando que a alma humana é apenas o rastro imperfeito dessa vida que poderia ser chamada de Deus. Então, o homem é o ser que projeta ser Deus. O que foram as palavras de Satanás para Eva, de que se comerem um fruto da árvore, conhecendo o bem e o mal, seriam como deuses, e que foi, na verdade, uma mentira, para Sartre se transforma numa realidade. Então, nós vemos nas palavras de Jean-Paul Sartre a influência da serpente bem clara para nós hoje. E é claro que para Sartre o sentimento religioso é um álibi, uma fuga da própria condição humana. Ele mantém esse pensamento de Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, é aquilo que escraviza o pensamento do povo hoje. E se nós olharmos um pouco o pensamento da nossa cultura e sociedade hoje, eles veem a religião como uma marra da sociedade, como algo que destrói a sociedade, como algo que escraviza a sociedade, que o homem precisa se libertar da religião para viver uma vida em plenitude. O pensamento de Nietzsche e de Sartre permeia hoje boa parte da sociedade, ao ponto de declarar, por um lado, que o Deus cristão é um Deus que destrói a liberdade do ser humano e, por outro lado, negar a existência de Deus, porque negando a existência de Deus, o senso de moral ele passa a se tornar um senso mais individualizado. Então, cada um trabalha de acordo com o seu pensamento. Vem aquela ideia justamente do relativismo moral. Cada um constrói o pensamento moral de acordo com seus próprios valores e princípios. O problema desse pensamento é justamente que, se para mim matar não é errado, eu posso matar alguém e quem vai me julgar
por uma lei estabelecida num consenso moral. Se eu posso argumentar que para mim matar é certo, por que alguém que um juiz vai dizer que está errado? Pode parecer absurdo, mas essa foi a ideia justamente argumentada pelos nazistas nos juízos de Nuremberg quando foram julgados pelos aliados. Para eles, matar judeu não era uma questão imoral, era uma questão a ser feita. Era o bem pela nação alemã. E isso até hoje acontece, só que é difícil para a pessoa pensar nesse sentido. A pessoa pensa mais nas questões da moralidade, nas coisas pequenas, das questões morais, como o sexo, o uso das drogas, a bebida. Mas quando se pensa em questões macro, como genocídio, assassinatos e tudo aquilo, ninguém que abre mão dos princípios, na verdade, estabelecidos pela cultura cristã. Mas é isso que nós temos que pensar. Quando os conceitos morais, dentro das questões mais corriqueiras, mais cotidianas, começam a serem questionados, chega um ponto em que as questões macro da vida, os conceitos maiores da vida, também serão questionados mais na frente. Então, nós como pessoas que acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus, nós temos que pensar seriamente, né, nessas linhas de pensamento, até que ponto o relativismo moral, entrando dentro do nosso conceito cristão, eles vão afetar a nossa vida um pouco mais na frente, como eles vão afetar o nosso pensamento sobre Deus, a Bíblia, Cristo, fé, salvação, missão e a nossa responsabilidade ética e moral dentro da nossa sociedade. Então é bom pensar nisso, porque quando nós vemos, principalmente textos de filosofia ou os próprios textos de educação, quando se fala de questionar as coisas, o que se procura é questionar o pensamento cristão da nossa época. Então pensemos nisso e como nós, sendo cristãos que acreditamos na palavra de Deus, podemos fornecer uma resposta aos desafios dos dias de hoje.